Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Ética, Valores e Saúde na Escola, da disciplina de Neurociências e Doenças Neurológicas, com ênfase em epilepsia. Como você já viu na aula anterior sobre doenças neurológicas, que o professor Lilimin falou, existem vários tipos, várias doenças neurológicas. E existem também alguns transtornos específicos que não são considerados doenças, mas que acontecem como resultado de um funcionamento inadequado do cérebro. Esse é o caso do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e da dislexia, entre outros. A gente vai estar falando sobre o TDAH no próximo módulo. Hoje, você vai ver comigo sobre a dislexia. Então, para a gente começar a falar da dislexia, nós vamos ver o que é realmente a dislexia, quais são as principais características, quais são as causas e o que fazer quando você tem um aluno que apresenta dislexia. A dislexia é uma dificuldade primária de aprendizado. É interessante a gente ver que a gente consegue identificar a dislexia logo no começo desse aprendizado. Logo quando a criança começa a aprender o alfabeto, começa a aprender as letras, começa a aprender as coisas novas na escola. As alterações podem ser quantitativas ou qualitativas. E também elas podem ser parcialmente ou totalmente reversíveis. É um transtorno de aprendizagem muito comum nas salas de aula. E ele é muito responsável pela questão da reprovação escolar. Muitas crianças que têm a reprovação escolar, aproximadamente 15%, o fator dessa reprovação, a causa dessa reprovação, é a dislexia. E a frequência geral é de mais ou menos 3 a 4% das crianças em idade escolar. Mas o que é a dislexia? Qual a definição que nós temos sobre dislexia? É um transtorno específico de leitura, caracterizado por dificuldades no reconhecimento das letras, na decodificação dessas letras, então ele tem dificuldade em associar o som àquela letra e na soletração de palavras. A criança não consegue soletrar, não consegue falar quais letras compõem uma determinada palavra. E ela costuma ser identificada no momento da aprendizagem do alfabeto, que é quando realmente a gente começa a ver que a criança não aprende as letrinhas, as primeiras letras. Isso é um obstáculo no sucesso escolar e que muitas vezes, quando ele não é diagnosticado, quando ele não é tratado, ele persiste até a idade adulta. Quais são os principais sintomas, se a gente pode dizer assim, da dislexia? Então, uma dificuldade na decodificação, como eu falei, na associação do som à letra, uma troca de letras, então o B pelo D, o P pelo Q, o M pelo N. Então são várias letras que muitas vezes têm a forma parecida, o som parecido, existe a troca de letra. Leitura lenta, sempre muito devagar e não tem diferenças na entonação da voz. Sempre a mesma voz, a mesma coisa e muito devagar. E os tropeços na leitura de palavras longas. Uma criança que tem os sintomas da dislexia, ela muitas vezes não consegue ler uma palavra longa instantaneamente. Ela vai tropeçando, né? Às vezes letrinhas por letrinhas ou sílabas por sílabas. Problemas na escrita. Também tem as inversões, né? A questão da troca de letras. Muitas vezes a imagem em espelho, como a gente vê esse exemplo aqui. Então, vovó, ele escreve dessa outra maneira, né? Óbvio, óbvio. Então, é a imagem em espelho. E muitos erros de concordância verbal na escrita. Como é que a gente pode identificar uma criança que está apresentando dislexia e que está na sua classe, na sua sala de aula? Quais são as principais características dessa criança que podem chamar a atenção de você, professor, e que podem fazer com que você fale, poxa vida, aqui pode ter alguma coisinha. Então, quais são essas características? Atraso na aquisição da linguagem. Então, a classe toda está começando a aprender a linguagem e tem esse aluno que está tendo dificuldade. Dificuldade para a alfabetização, e a alfabetização é a alfabetização básica, como eu falei no comecinho, da aprendizagem das letras. Dificuldade para aprender e lembrar os nomes das letras, então ele não só tem dificuldade para saber o que é o A, o B, o C, mas depois que ele aprende, se você pedir para repetir, muitas vezes ele vai ter dificuldade. Troca de letras na fala, a dificuldade para separar sons e palavras, a dificuldade para aprender a ler, a escrever, a soletrar,
Palavras novas, a criança tem muita dificuldade. Ela começa até a se acostumar com palavras que fazem parte da rotina diária. Então, por exemplo, o nome da própria criança, ela pode até aprender. Mas quando você coloca uma palavra nova, ela começa toda a dificuldade novamente. Dificuldade para nomear objetos, dificuldade para aprender músicas com rimas. Essa questão de rima não existe, né? É muito difícil para uma criança com dislexia. A dificuldade para pronunciar as palavras corretamente. Então, além dos erros de concordância, a pronúncia também é muito errada. Dificuldade para seguir ordens e rotinas, e daí a gente começa a ver que ultrapassa a questão só da alfabetização, que começa a atrapalhar a vida diária dessa criança. Então, a questão de seguir ordens e rotinas, de preensão de lápis, de escrita e de objetos pequenos, principalmente em brincadeiras comuns, em brincadeiras coletivas. A dificuldade para copiar o que está no quadro. Aí, o nível de leitura e de vocabulário, claro, é abaixo do esperado. Se ele tem toda essa dificuldade, é normal que a gente espere, né, que ele tenha uma dificuldade também abaixo do esperado na questão de leitura e vocabulário. Enunciados de provas e exercícios, ele tem muita dificuldade para compreender o que está sendo pedido, compreender textos, né, aprender novos idiomas. Então, muitas vezes, principalmente agora com o novo currículo, nós temos idiomas, né, algumas escolas já têm alguns idiomas no currículo, e isso também é mais uma dificuldade, é mais um obstáculo para o sucesso escolar dessa criança. Dificuldade para memorizar tabuadas e mapas, leitura lenta, sempre com erros, sempre com tropeços, dificuldade para entender conceitos abstratos. Então, a imaginação, o pensamento, toda essa parte é muito concreta. E, além disso, além dessas questões todas na alfabetização, existem algumas dificuldades psicomotoras que acabam atrapalhando essa criança. Então, atraso na estruturação do esquema corporal, do conhecimento mesmo do corpo daquela criança, dificuldade para diferenciar direita e esquerda, o que está muito relacionado ao esquema corporal, a confusão entre cores, formas, tamanhos e posições. Muitas vezes você ensina para uma criança verde, vermelho, azul, amarelo. Ela parece que aprendeu. Quando você pede para ela repetir, ela vai falar totalmente o contrário, né? Muitas vezes ela pode acertar por coincidência, mas não porque ela lembrou, não porque ela tenha memorizado essa situação. Dificuldades motoras na execução de exercícios manuais e desenhos, e tendência para a escrita em espelho. Fora isso, nós também temos os aspectos comportamentais. Você imagina uma criança que tenha toda essa dificuldade e que começa, sem dúvida nenhuma, a se sentir, a ficar diferente na sala de aula. Todas as crianças estão aprendendo a ler, a escrever, a desenhar. E essa criança, como será que ela fica? É claro que existem algumas dificuldades associadas que acabam atrapalhando o desenvolvimento integral dessa criança. Então, ansiedade e insegurança aparecem em primeiro lugar. Comportamentos agressivos com os colegas, principalmente com aqueles coleguinhas que acabam, às vezes não por maldade, mas tirando sarro dessa criança. Então, essa criança com dislexia, ela vai começar a ser agressiva com esses coleguinhas. Desinteresse pelo estudo. Ela não sabe, ela não aprende. Para que ela vai querer fazer? Falta de motivação, falta de curiosidade. A criança começa a ficar cada vez mais quietinha dentro da sala de aula. Dificuldade nas relações sociais. Quanto mais quietinha ela vai ficar, mais isolada ela vai ficar. E muitas vezes, nem no intervalo, nem nas brincadeiras, ela vai participar. Ela vai pedir para ficar quietinha, né? Então, as relações sociais aí começam a ser prejudicadas. E é claro, com tudo isso, a autoestima dessa criança vai ficando cada vez pior. Quais são as dificuldades associadas, além das psicomotoras e das comportamentais? Nós temos a dificuldade na percepção e na memória visual, nós temos o atraso no desenvolvimento motor, a dificuldade para ficar atento. Então, a criança, além dela não conseguir prestar atenção, né, ela tem também uma dificuldade para manter a atenção numa determinada atividade, dificuldade na capacidade numérica. Muitas vezes, as crianças que têm dislexia, elas têm dificuldade, inclusive, para contar de 1 a 10.
atraso na aquisição do esquema corporal, como a gente falou, e no desenvolvimento da coordenação. A coordenação aqui é a coordenação dinâmica, desde motora fina, como motora global, toda essa questão da coordenação fica comprometida. É claro que a gente está falando todos esses sintomas. Uma criança com dislexia ela não precisa apresentar todos esses sintomas. Depende do grau, da intensidade dessa dislexia, ela vai ter um ou mais sintomas. O principal são aqueles primeiros que eu falei, a dificuldade de leitura, né, a troca de letras, a escrita em espelho. Então, essa dificuldade a criança vai ter. Essas outras podem ou não estarem presentes. Quais são as causas da dislexia? Até hoje, essas causas não foram estabelecidas claramente. Nós não sabemos exatamente o que causa a dislexia. Existe uma possível questão genética. Então, nós sabemos que familiares próximos que tenham algum tipo de problema fonológico, a criança pode ter a chance maior de apresentar a dislexia. Importante a gente ressaltar que esse familiar ele não precisa necessariamente ter tido a dislexia, mas qualquer problema fonológico associado. Existe também uma explicação neurológica para a dislexia. Qual é essa explicação? Existe um funcionamento peculiar do cérebro para o processamento de leitura escrita. Isso existe. Em todas as pessoas, funciona mais ou menos da mesma maneira. O que acontece? Uma disfunção cerebral é causada, né, por um distúrbio de processamento no lobo temporal. Como é que se dá esse distúrbio? O que acontece quando a criança, tem esse distúrbio no lobo temporal? Existem funções de percepção, repetição, armazenamento, nomeação, recuperação e acesso à informação, todas essas funções estão comprometidas. Então, além desse lobo temporal, a gente tem problemas no córtex visual, no giro angular esquerdo, né, no lobo temporal esquerdo e na área de Wernicke, que é a área responsável pela linguagem. Então, para ficar mais claro essa questão neurológica, a gente pode dizer que o cérebro de uma criança com dislexia é igual ao cérebro de uma criança sem dislexia. Em termos de tamanho, de estrutura, é igual. O que é diferente é o funcionamento. Então, uma criança que tem dislexia, ela tem falhas nas conexões cerebrais. Então, o funcionamento é inadequado, especialmente no lobo temporal, como a gente vê. Então, a gente tem uma criança sem dislexia, onde tem um funcionamento normal. A criança que tem dislexia, vocês percebem que essas regiões aí alaranjadas, elas estão diminuídas. Por quê? Porque o funcionamento é diminuído. Tá? Então, a diferença é por essas alterações no funcionamento cerebral. Principalmente, então, na parte que pega linguagem lida e linguagem escrita. Bom, mas e aí? Então, a gente falou sobre dislexia, a gente viu como que você pode identificar uma criança que possivelmente tenha dislexia na sua sala de aula, mas o que fazer diante disso? Nós não queremos que você, professor, faça o diagnóstico de crianças com dislexia ou que faça um tratamento de maneira nenhuma. O importante é saber identificar que crianças que têm determinada dificuldade, né? E aí fazer o encaminhamento correto. Nós sabemos que a identificação precoce da dislexia é um fator muito importante para o prognóstico da dislexia. Quando o diagnóstico é feito de maneira precoce e o tratamento começa rápido, nós sabemos que o prognóstico dessa criança, da dislexia nessa criança é muito bom. Existe uma correlação com o TDAH, com outros transtornos, né? O principal dele é o TDAH e aproximadamente 50% das crianças que têm dislexia também têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O tratamento. Existem programas fonoaudiológicos associados à psicoeducação, aulas de reforço individual, psicoterapia, mas tudo isso também tem a questão do acompanhamento neurológico. E a melhora, interessante, ela depende não só do tratamento em si, mas ela depende da intensidade desses sintomas. Então, quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico, quanto mais cedo essa criança começar a ser tratada, esses sintomas vão estar melhorando, certo? Então, a melhora depende disso. E depende também da estimulação do ambiente. É super importante que essa criança com dislexia seja estimulada de maneira adequada. Ela precisa ter um acompanhamento individual para que ela consiga aprender essas letrinhas e, consequentemente, aprender palavras, aprender a ler, aprender a escrever. Então, o acompanhamento individual dessa criança é fundamental.
Bom, então aqui nós falamos um pouquinho sobre esse transtorno específico de leitura, específico de aprendizagem. Nós vamos falar de outros no próximo módulo, mas é importante que você saiba realmente o que é a dislexia, saiba identificar nas suas crianças algum sintoma que se pareça com a dislexia, para que a gente consiga mudar a perspectiva dessa situação dentro da escola. Então, eu fico por aqui e até a próxima aula.